Graça e a paz, irmãos, estamos aqui em mais um devocional. Eu sou o Mateus, nós vamos dar sequência nesse período de devocionais que nós estamos tendo. Nós estamos compartilhando sobre o livro de Atos, nós vamos dar sequência lendo hoje o capítulo 12 do livro de Atos, amém? Queria que você, com a sua Bíblia, com o seu dispositivo, acompanhasse comigo a leitura no capítulo 12, versículo 1 de Atos, amém? Vamos lá. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias de panhazes. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de soldado, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tendo caído ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Versículo 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam por ele. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com as mãos para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém esses, de acordo comum, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação para a sua terra, se abasteciam do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes, expirou, morreu. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém? Bom, então nós temos aqui um episódio onde o rei Herodes, ele assassinou, ele mandou matar a Tiago, irmão de João, e ele viu que o povo se alegrou naquilo, e ele quis
ter, de certa forma, uma fama ali em maltratar os cristãos. E aí ele manda prender a Pedro. Então, o episódio principal desse capítulo, eu quero destacar com você, é a prisão de Pedro. E então a Bíblia descreve bem a cena onde Pedro ele é levado à prisão, ali no cárcere, e ali ele é colocado entre dois sentinelas, dois soldados. Herodes contratou ali, naquela ocasião, 4 soldados. E 2 estavam, enquanto Pedro estava na prisão, 2 ficavam exatamente ao lado dele e mais 2 cuidando. E a Bíblia destaca aqui, a primeira coisa que eu quero destacar com você, é no versículo, vamos achar aqui, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Sabe, a Bíblia ela não coloca nada à toa. Todos os detalhes da Bíblia estão aqui por uma razão, porque Deus quer te mostrar algo, quer me mostrar algo. E aqui a Bíblia destaca que a igreja estava em oração por Pedro. Mas não era qualquer oração, era uma oração incessante a Deus, em favor de Pedro, colocando diante de Deus a situação de Pedro. Sabe, a Bíblia destaca aqui, nós vamos ler já, vamos compartilhar sobre isso. Após alguns versículos, acontece algo miraculoso. Um anjo se achega a Pedro, um anjo vai visitar Pedro na prisão, e aí ele é livre. Mas antes de tudo isso, a Bíblia destaca essa oração, essa intercessão incessante da igreja. Sabe, nós estamos vivendo dias onde muitas pessoas têm passado por dificuldades. Talvez existe alguém que você conhece, algum vizinho, algum amigo, algum parente, que talvez tenha sido assolado por medo, por dúvidas. Sabe, você é um instrumento de Deus escolhido para orar incessantemente por essa pessoa. Sabe, nós, na vida cristã, nós temos diversas situações onde alguns irmãos se encontram passando dificuldades. A Bíblia deixa claro, Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Sabe, Pedro passou por uma aflição, mas nós somos chamados a passar por aflições, mas não passá-las sozinhos. Sabe, você vai passar por aflições, não passe sozinhos. Você tem uma igreja, você tem uma célula, um discipulador, um líder, você tem irmãos que oram incessantemente por você. E do mesmo modo, quando o seu irmão passar por essas tribulações, levante-se um clamor, levante-se para orar incessantemente a favor dos irmãos da sua célula. Você, não sei a sua realidade, se você está no período de quarentena ou não, se você tem tido mais tempo ou não, mas independente disso, eu queria te desafiar nesses dias, orar incessantemente pelos irmãos da sua célula, pelos irmãos da igreja, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos nossos discipuladores, pelo pastor Aloysio, pelos nossos pastores de governo, pelo nosso presidente, pela nossa nação. Queria que você se levantasse em favor das autoridades, em favor dos irmãos em Cristo que nós temos. Amém? Segunda coisa que eu queria destacar com você, já está no próximo versículo, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, ou seja, na última noite, no limite, Pedro dormia entre 2 soldados. Se você estivesse no lugar de Pedro, sabendo que o seu amigo foi morto, você está preso, provavelmente o rei estava com a intenção de matar você, o que você faria? Você choraria a noite inteira na prisão? Você ia gritar igual um doido na prisão, na janela ali, liberdade! Sabe, Pedro ele teve uma atitude de dormir na prisão. Como eu disse antes, a Bíblia ela coloca detalhes para te mostrar algo, para te mostrar uma realidade. Pedro naquele momento ele estava dormindo. Por que Pedro estava dormindo? Porque ele confiava. Sabe, muitos, quando eles passam por dificuldades, por tribulações, quando eles estão encarcerados, eles se desesperam. Mas Pedro ele dormia na prisão. Sabe, diante das tribulações, diante das dificuldades, das coisas que talvez você passe, talvez você esteja passando nesses dias. O nosso posicionamento é de dormir. Como assim, Mateus, dormir? Dormir representa você descansar, confiar. Queria que você, nesses momentos, confiasse no Pai, descansasse no Pai a ponto de dormir. Alguém que dorme é quem tem total confiança, que está seguro. Pedro, ainda encarcerado, ele sabia que ele estava 100% seguro no Pai. Amém? Logo em seguida,
Bíblia fala que ele estava dormindo, ele estava encarcerado, ele estava acorrentado, mas um anjo do Senhor sobreveio sobre ele, iluminou a prisão, trouxe luz naquele lugar que estava escuro, onde havia trevas. Despertou Pedro e disse: levanta-te depressa. E então as cadeias caíram-lhe das mãos. O que Pedro fez aqui? Pedro dormiu. Ele foi acordado, ele não precisou fazer força nenhuma, as correntes, as cadeias simplesmente caíram, ele não fez nada, a não ser descansar. E o Senhor, sempre o Senhor, interveio na situação, trouxe o descanso, trouxe a solução para uma situação que era impossível. Pedro saiu da prisão e foi encontrar com os irmãos. Sabe, nesses dias nós cremos, quando nós nos posicionamos em descansar, em confiar, em crer que o Pai cuida de nós, por mais impossível que seja a situação, por mais complexa que pareça a situação, o Pai vai intervir com uma ajuda sobrenatural, com uma intervenção espiritual, sobrenatural. Nós cremos, nós servimos, não é qualquer Deus, ao único Deus, que é o Deus de milagres, Deus do impossível. Ele vai intervir com situação, com provisão divina na sua vida. Amém? Creia nisso nesses dias. O Pai tem a resposta, o Pai tem a solução. Estamos juntos. Fique ligado nos próximos devocionais, nos próximos dias. Amém? Queria que você, para nós encerrarmos, você fechasse seus olhos e você orasse junto comigo. Amém? Oh Jesus, nós cremos na sua palavra, Pai. Eu oro pelos meus irmãos que estão assistindo esse devocional, Pai, para que nesses dias nós de fato, assim como foi com Pedro, nós possamos entrar no descanso, Pai, descansar, que o Senhor tem melhor para a nossa vida, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam, e nós esperamos em Ti, Jesus. Nós sabemos que o Senhor tem toda a provisão que nós precisamos, o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos. Nós buscamos as Tuas mãos, nossos olhos estão em Ti nesses dias, Pai, porque nós sabemos, do Senhor nós temos nosso socorro, do Senhor nós temos nosso abrigo, nós estamos debaixo das Suas asas, nada nos toca, nada nos abala, nós somos inabaláveis em Cristo e descansamos no Senhor. Amém. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos toda angústia, todo medo, toda insegurança, nós lançamos fora em nome de Jesus e cremos no Senhor o nosso descanso, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique na paz, estamos juntos. Glória a Deus.